A besta de Gévaudan, o filho que a floresta levou. Memórias de Etienne Morel, camponês de Gévaudan. Eu me chamo Etienne Morel, filho de gente da terra de sempre, onde o feno seca sobre pedras quentes e a névoa amanhece pousada nas folhas como suor de cavalo. O que conto aqui é o que vi, ouvi e toquei. Não trago compreensões de doutor nem graça de padre. Trago a memória e o peso de um cajado quebrado no capim. Foi no verão de 1764 que a minha vida virou uma ferida que não fecha. A besta começou a rondar e eu passei a medir os dias pelos sinos que tocavam defuntos. Pierre, meu menino, tinha 12 anos, braços finos e alegria de quem compete com a luz para ver quem corre mais depressa. Numa manhã de julho, ainda com o cheiro do pão de centeio saindo do forno, lhe entreguei o rebanho menor, 8 ovelhas e um carneiro birrento, para pastar no limite do bosque de Mercoir. Fica na clareira, mon fils, eu disse. Se o tempo fechar, volta. Ele assentiu com seriedade, que não era de sua idade. Eu voltei à ceifa. Um vento morno, bom para espalhar palha, soprava. De repente, um grito cortou o campo como lâmina. Não foi berro de cabra, nem uivo de lobo. Foi coisa humana e curta, que engasga no próprio fim. Larguei a foice e corri. O bosque parecia me engolir em passos largos. Cada sombra um aviso. Encontrei o cajado de Pierre partido ao meio. Um pedaço encharcado, outro com lascas e marcas de dentes. No chão, relva pisada, arrasto profundo, pingos de sangue como moedas negras. Pierre! Chamei. Pierre! O bosque devolveu o meu nome como zombaria. Senti o mundo ficar estreito, um anel à volta do peito. Corri de volta ao vilarejo, o coração disparado e a vista turva, chamando por ajuda como homem que grita em sonho ruim. Jacques Lemaitre foi o primeiro a sair de casa, ainda amarrando a cinta por cima da camisa. Etienne? Que foi, homem de Deus? Pierre sumiu, no bosque, a sangue. Ele não perguntou mais nada. Gritou pelo filho Louis e por Baptiste Duval, que já vinha vindo com a enxada nos ombros. Claude Fournier apareceu logo depois, trazendo uma tocha. Para entrar na sombra do bosque não se vai de mãos vazias, disse ele. O sol já se escondia atrás das colinas e a noite fria e úmida começava a engolir as cores do campo. Voltamos juntos, 5 homens, com passos urgentes e rostos fechados. O bosque parecia outro agora, com um silêncio doente, o tipo de silêncio que até as aves respeitam. Entramos pela mesma trilha por onde corri antes, mas mais devagar, vasculhando cada touceira, cada tronco caído. As tochas iluminavam pouco, deixando sombras grossas que pareciam se mover. Pierre! Pierre! Chamávamos cada vez mais alto. O eco devolvia nossos gritos, e cada devolução parecia mais distante, como se ele estivesse sendo levado para longe. Foi Louis quem notou algo pendurado num galho baixo. Um retalho de pano azul. Reconheci na hora. Era da camisa que minha mulher costurara para Pierre no último inverno. Peguei o pedaço com as mãos tremendo. O pano estava rígido e escuro, colado de sangue seco. Seguimos um rastro de manchas escuras no chão, mas logo se misturaram à terra e sumiram. Mais adiante, perto de um carvalho antigo, vimos a pequena boina de lã que Pierre nunca tirava, rasgada ao meio, e ao lado dela, marcas profundas no barro. Pegadas largas, mais longas do que de qualquer lobo que já caçamos. Baptiste se agachou para olhar melhor. Não é lobo. Pelo menos, não como os nossos. Claude olhou para mim e disse baixo, como se não quisesse acordar a própria floresta. É a besta. Procuramos até a madrugada. As tochas queimando curtas, os olhos ardendo de tanto forçar a vista na penumbra. A floresta devolvia apenas o cheiro de folhas úmidas, de sangue e de medo. Por fim, Jacques disse: Não adianta, Etienne. Hoje não mais. Amanhã com a luz voltaremos. Voltei para casa sem sentir o peso das pernas. Ao ver o retalho de pano e a boina rasgada, minha mulher soltou um grito que fez as portas se fecharem e os vizinhos se benzerem. Assim que o sol rompeu, estávamos de volta ao bosque. Agora podíamos ver mais claramente o rastro interrompido, as pegadas que se afundavam mais fundo, onde o solo era mole.
o mato amassado como se algo enorme tivesse passado correndo. Procuramos durante horas, atravessando clareiras, vales e córregos, mas não encontramos nada além do que já tínhamos. O menino e a besta tinham desaparecido na mesma escuridão que os engolira. Naquele segundo dia, olhando para o breu que ainda parecia morar dentro de mim, soube que não haveria paz até que eu encontrasse a coisa que tomou meu filho. E jurei que, se Deus não a punisse, eu mesmo haveria de fazê-lo. Alguns dias se passaram e eu e minha esposa tivemos que retomar a nossa rotina, afinal ela estava grávida e tínhamos que nos cuidar. Depois de horas de trabalho, retornei para casa ao anoitecer. Me banhei e ainda, à noite, reunimos-nos na taverna de Guillaume Lefebvre. A sala era baixa, o ar pesado de fumaça e vinagre. Etienne, disse Guillaume, servindo vinho grosso. Há semanas desaparecem meninas e pastores. Em Les Ubacs, perto de Langogne, uma pequena, Jeanne Boulet, foi encontrada sem vida no final de junho. Eu não conhecia Jeanne, mas o nome bateu na mesa como martelo. Um lobo? Arrisquei. Lobo que morde garganta e não teme homem, respondeu Lucien Charpentier. E que não anda sozinho, dizem. Ou então não é lobo nenhum. Cala a boca, Lucien, rosnou um homem ao fundo. Fala assim e convidas o diabo. O padre Armand ergueu a mão. É castigo por nossos pecados. Amanhã rezaremos ladainhas. Guardem as crianças. Eu senti a raiva subir como febre. Padre, com reza eu não trago meu filho. O verão seguiu-se como uma procissão de tormentos. Os pastos ficaram silenciosos. As mulheres falavam baixo. Os homens andavam armados de forquilhas. Ouvíamos de Masméjean e Puylaurent que outras moças haviam sido mortas. A terra parecia ter aprendido a beber sangue. Na feira de Saint-Étienne-de-Luc-d'Arès vende-se sal, torresmo e conversa assombrada. O medo tem cheiro. É mistura de couro molhado, suor frio e cera de vela. O intendente mandou dizer que tropas viriam. E vieram. Soldados sob comando do capitão Jean-Baptiste Duhamel, com mosquetes e cães. Montaram acampamento perto do vale. Fui falar com o capitão. Sou Etienne Morel, camponês. Perdi um filho. Quero caçar. Ele me mediu com a calma de quem pesa semente. Sabe manejar mosquete? Se me ensinar, aprendo. Isso não é javali. O que quer que seja, não teme homens. Eu também não temo mais nada. Lucien veio comigo. E mais uns tantos. Mathurin Roche, que perdera a irmã. Alphonse Vidal, que jurava ter visto olhos entre dois troncos à luz do crepúsculo. E a viúva Bernard, que não falava, mas caminhava com passo de ferreiro. A primeira batida foi ao amanhecer. A geada de agosto pinta de branco, sem pedir licença. Seguimos as pegadas, largas demais. Às vezes um arrasto, como se o bicho levasse a presa nos dentes, raspando o chão. Encontramos marcas em troncos, arranhaduras altas, fedor de carne velha e cão molhado. O capitão mandou calar. Só os cães latiam nervosos. Lá! Sussurrou Lucien, apontando para uma mancha castanha avermelhada, grande, movendo-se entre os abetos. O corpo longo, a cauda pesada, a cabeça estranha. Não parecia lobo, não parecia cachorro. Algo no dorso se eriçou quando nos sentiu. Duhamel fez sinal. O primeiro tiro ecoou como trovão. O animal estremeceu, mas não caiu. Saltou num estilhaço de folhas e desapareceu. Os cães investiram e um voltou sangrando do focinho. Isso não é normal, disse o soldado Lenoir, limpando o cano, as mãos tremendo. Eu apenas mastiguei o silêncio. O mundo tinha mudado de regra. Os meses seguintes foram um rosário de velas e funerais, navidades sem cantos, só passos no gelo e choros no canto da capela. Chegavam notícias de lugares que eu conhecia pelo caminho das mulas. Chanaleille, Riotor, Prades. Falava-se em menina decapitada, em rapaz de 16 anos devorado na véspera do Natal. Eu triturava os nomes por dentro. No começo do ano de 1775, veio a história dos meninos de Villaret. 7, dizia Lucien, enquanto amarrávamos redes novas. 7 crianças atacadas, e não correram, ficaram juntas, deram com paus e forquilhas, e o bicho recuou. Disseram que o mais corajoso se chamava Jacques Portefer,
e que o próprio rei mandou a recompensa e prometeu educação. As gazetas falaram, e por um instante pareceu que a França inteira nos olhava. Eu me perguntei se a coragem dos meninos tinha a ver com ainda não saberem o que é perder um filho. Se os pequenos aguentaram, nós aguentamos dobrado, disse Maturin, cuspindo de lado. Aguentamos sim, respondi, mas eu queria era as mãos no pescoço dele. A fama da besta correu longe, e assim chegaram à nossa terra caçadores de todas as sortes. Em setembro de 1765, chegou o homem do rei, o atirador François Antoine. Postura de nobre, botas que não conheciam lama. No terreiro, o povo se juntou para vê-lo. Senhores, disse ele, a voz limpa, no fim trata-se de um lobo. Grande, feroz, mas um lobo. Nós o teremos. Guillaume soprou no meu ouvido. Se ele diz, que seja, mas eu já vi lobo. Aquilo outro é sombra com dente. As batidas com Antoine tiveram ordem e barulho. Batedores em fileiras, sinos de latão nas varas, latidos cobertos pela voz de comando. Numa tarde fria, depois de acharmos rastro fresco perto de Saint-Julien-de-Chazy, Antoine abateu um lobo imenso. Trouxeram o bicho na liteira. Mais de 5,5 pés, disseram. Mediram, pesaram. A besta está morta, gritaram. Houve missa, vinho, promessas. Eu fiquei quieto. Não reconheci naquele corpo o cheiro que senti no dia do cajado de Pierre. 5. Etienne, bebe, convidou Lucien, oferecendo a caneca. Bebo quando ouvir as colinas respirarem de novo. A paz durou o tempo que leva a cinza a esfriar. Passadas semanas, outra criança foi tomada. Depois outra. Os sinos voltaram ao ofício sombrio. A vergonha correu para as gazetas. Que reino é esse que não vence um animal? A raiva apertou o punho do povo. Em 1766, já não pedíamos tudo ao rei. Os nobres locais, o jovem marquês d'Apcher e o síndico Etienne Lafon, falaram de envenenar carcaças e espalhar nos passos do monstro. Reuniões, papéis, selos. Mas a besta parecia ter aprendido conosco. Deixou de atravessar tanto. Fixou-se na região dos Trois-Monts, Montmouchet, Montgrand, Montchauvet, como um veneno arranchado. As batidas menores falhavam. Os padres organizavam peregrinações a Notre-Dame de Beaulieu. Eu fui. Pedi que, se não me devolvessem Pierre, me dessem ao menos o caminho até o assassino. Nessa altura, a besta mudara de hábito. Era mais cautelosa. Às vezes rondava a aldeia e uivava debaixo de janelas, só para espalhar noite dentro de nossas casas. Viúva Bernard me contou, lavando roupa no riacho. Eu ouvi, aqui ó, bem na parede. Não bateu, mas falou na língua do medo. Não fala disso, mulher, pediu Alphonse, que temia nomes ditos alto, mas falávamos. Para existir era preciso nomear o que nos tomava o sono. Eu via Pierre nos cantos de tudo, no reflexo tremido da água, nas gavinhas que me agarravam os tornozelos, na chaleira que apitava sozinha quando a lembrança esquentava. As noites eram visita de espectros, os Ici passeavam acima da minha cama. Num fim de tarde, caminhando com Lucien no limite do bosque, ouvimos um farfalhar que não era comum. Paramos. A luz caía em lascas por entre os galhos. Algo moveu-se à esquerda. Eu ergui o mosquete. Lucien segurou meu braço. Calma, escuta o vento primeiro. E então ouvimos. Não era uivo. Era uma espécie de ronco baixo, como se o ar saísse por fendas em lâminas. O corpo escuro surgiu, e por um instante ele me encarou. Os olhos tinham brilho de brasa sem fogo. Apertou a boca mostrando dentes compridos e sumiu. Disparei tarde. O estalo espantou pássaros, mas não levou nada da escuridão. Viu? Perguntei, o peito ardendo. Vi, e queria não ter visto. Voltamos devagar, falando pouco. O medo, quando é grande, cala. No inverno, a neve ajudava a seguir rastros, mas também bebia som. A lua parecia maior. Certa noite, em Prades, o velho Montfort jurou que a besta leu seus pensamentos. Rimos porque rir às vezes é a única arma. Ele riu depois conosco. Ela me farejou por dentro, disse. 1767 começou com um cansaço sem número.
Os campos, apesar de obedecerem às estações, pareciam distraídos. Um boato correu. Jean Chastel, homem de reza e de caça, andava fundindo balas diferentes. Alguns riram. Prata, diz ele, cochichavam. Eu, que já tinha visto um lobo cair e a morte continuar, decidi não debochar de coisa alguma. No início de junho, os ataques recomeçaram bravos. Falaram de uma moça, Jeanne Bastide, morta em Deges. O Marquês d'Apcher organizou uma grande batida em Sorgne-d'Auvers, nas encostas de Montboucher. Acordei antes do sol. Vesti o casaco grosso, o coração fino. Lucien veio bater a porta. Vamos, Etienne. Vamos. No ponto de encontro, homens de todo canto. Camponeses, criados de casa grande, guardas do Marquês. O ar estava quieto como igreja antes do sermão. Chastel andava de um lado a outro, com a arma coberta por pano. O Marquês nos falou firme. Hoje não é dia de medo, é dia de caça. Entramos na mata por 3 frentes. O chão forrado de agulhas de pinheiro e o cheiro verde dos musgos. A cada 20 passos, um sussurro de comando passava. Ouvi um estampido distante. Batedores espantando o que não sabíamos nomear. Paramos numa elevação de onde se via um vale estreito. Foi então que o silêncio fez um barulho imenso, desses que só o corpo entende. Eu sabia que ela vinha. Vi primeiro a cauda, um chicote grosso, depois o dorso listrado de lama e folhas, e então a cabeça, grande de mandíbula exagerada, orelhas pontudas. A besta avançava certeira, como se medisse as distâncias com régua invisível. Os cães recuaram. Lucien engoliu em seco. Agora, Etienne, sussurrou. Agora, apontei. Mas antes que meu dedo endurecido fechasse o arco do gatilho, ouvi uma prece atrás. Saint-Hubert, guiai minha mira. Era Chastel, ajoelhado, calmo, a arma na altura do peito. Um tiro. Um único tiro costurou o ar. O corpo do animal deu um salto estranho, como se alguém tivesse cortado os fios que o sustentavam. E tombou. Ficou imóvel. Não respirou. Não se ergueu como da outra vez. Chastel não se levantou de imediato. Ficou olhando alguns segundos que pareceram longos demais. Aproximei-me como quem volta para casa depois de tempo de guerra. O cheiro que me atingiu era aquele que eu lembrava do dia do cajado. Metálico, úmido, um pouco azedo, algo de cão e coisa além de cão. Encostei a mão no pelo grosso. Quente ainda. O sangue espalhava-se numa poça breve. Toquei-lhe a mandíbula, pesada. Senti um nó subir pela garganta, um tremor que não era medo nem alegria. Era outra coisa. A palavra que ainda não existe para quando o fim e o começo se abraçam. Carregamos o corpo. O Marquês mandou levá-lo ao seu chateau. E ali, diante de tantos, abriram-no e escreveram relatórios. O povo veio ver como quem vê milagre e castigo. Diziam, é lobo. Outros, não é. Eu dizia, é o que me tomou Pierre. E isso bastava. Na volta, as pessoas nos abraçavam como se tivéssemos desenterrado os seus. Houve missa, houve refeitório cheio, houve garrafas que, enfim, encontraram a mesa. As crianças correram um pouco mais longe das saias das mães. Os cães voltaram a latir como cães. E devagar, as colinas voltaram a respirar. Mas deixar de ouvir é mais fácil que deixar de lembrar. Os sonhos continuam a ter o formato de uma trilha na penumbra. As mãos ainda sabem a textura de um cajado quebrado. Às vezes, nos mercados, alguém me pergunta, Morel, o que acha que era? Eu digo o que posso. Era coisa viva, com fome e com vontade. E nós demoramos a ficar do tamanho da nossa coragem. E se voltar? Perguntam. A gente volta também. Às vezes caminho até a clareira onde perdi Pierre. Pouso o cajado novo no mesmo lugar em que encontrei o velho, agora pendurado no meu celeiro como relíquia de santo. Sento. Ouço. A floresta hoje é outra, ou talvez eu seja. Ouço pássaros que, naquele tempo, calaram. Sinto o vento que voltou a brincar nas orelhas. Rezo do meu jeito, sem palavras. Penso em Jeanne Boulet, em Marianne, nas outras cujos nomes as pedras guardam. Penso nos meninos de Villaret que se fizeram muralha com os próprios corpos. Penso no lobo do rei que não era aquele, e em como a gente quis acreditar, porque o cansaço pede mentira doce.
Penso em Chastel, ajoelhado, e no estampido único que partiu uma sombra de 3 anos em 2 pedaços. Se alguém me pedir lição disso tudo, eu direi: o medo é astuto e sabe falar. Se o escutarmos demais, ele nos ensina a morrer todo dia. Mas a coragem também fala, mais baixo, e precisa ser chamada pelo nome, repetida, alimentada como se alimenta fogo em forno de pão. No fim, somos a soma das vezes em que ficamos, mesmo tremendo, no lugar onde deveríamos fugir. E às vezes um tiro só é o eco de todas as rezas e de todas as fúrias. Eu, Etienne, continuo a plantar centeio, a podar as vinhas, a remendar paredes e a visitar, de quando em quando, um túmulo sem corpo, o lugar onde a infância do meu menino foi engolida por uma coisa com dentes. Se passo a mão no ar, quase apanho de volta o calor do ombro dele, e volto para casa com o silêncio colado atrás, mas com os passos firmes. Há pão no forno, há terra para virar, há nomes a serem lembrados para que ninguém volte a duvidar de que a besta existiu. Fragmentos de lembrança, com vozes. Etienne, compra sal? Pediu Marie-Claire, minha mulher, num mercado de Marvejol, no outono de 1764. E vela, vela grande. Para que tanta vela? Para rezar o é. Eu não respondi. Às vezes o amor é a paciência de não contrariar o medo do outro. Padre Armand, eu disse após uma missa curta demais. E as crianças? O que diz a Deus? Que tenha piedade e que nos dê olhos para ver quando a fé não basta. A fé não basta, repeti, surpreso de ouvir isso da boca de um homem de batina. A fé sustenta, mas quem mata ou salva é a mão que puxa o gatilho e a mão que puxa a criança pela gola. Reze e atire, Morel. Lucien, disse numa noite de geada grossa. E se a besta for 2, ou 3? E se for uma só e nós formos muitos? Respondeu, batendo com a palma no peito. Eu e você e mais quem vem. Que ela conte nos dedos quantas vezes vai ter de fugir. Monsieur Antoine, perguntei ao homem do rei quando trouxeram o lobo abatido. E se não for ele? Ele me olhou como se eu tivesse cuspido no chão de Versailles. É ele. E se não? Então será o próximo. Ele foi embora com honras. Nós ficamos com os sinos. Chastel, falei depois do tiro em Sônia Dover. Você rezou por quem? Por quem sobrou, respondeu limpando o cano com pano velho. E por quem não deu tempo de rezar quando precisava. E as balas? Ele sorriu de canto. Aço é aço. A reza é que é diferente. O que a terra lembra? Os marcos no tempo. Eu não guardo só memórias. Guardo datas porque datar é segurar o rabo do tempo para ele não fugir da minha mão. Eu vi homens grandes chorarem como meninos, e meninos ficarem de pedra como homens antigos. Eu vi a coragem nascer de quem não tinha escolha. Eu vi a morte disfarçada de lobo, sem ser só lobo, e vi como a esperança, quando não encontra a prova, inventa uma. Eu vi um reino inteiro envergonhado por um bicho e um vale inteiro aprender a carregar o próprio destino no ombro. E, sobretudo, vi que o amor de pai não acaba nem com a noite mais comprida. Hoje, quando amasso o pão ao amanhecer, penso em Pierre e na fome da besta e na fome da nossa gente de voltar a viver sem olhar por cima do ombro. O pão cresce, a casa cheira a forno e por um momento tudo é de novo antes de 1764. Abro a porta para o quintal, as galinhas remexem a terra, o cão espreguiça. O mundo existe. Vou até a parede do celeiro onde pendurei o pedaço do cajado quebrado e passo os dedos por ele. Digo baixo: ficamos, filho. Ficamos até o fim. E volto ao meu dia, ainda com medo, sim, mas acompanhado.